Feliz sábado! Feliz sábado! Trago um abraço do Paulo. Hoje ele está nas outras duas igrejas, agora no culto do Jardim das Palmeiras. E no primeiro horário foi para... Qual é o nome da outra? Na Clarice. Foi lá para Clarice. Então no almoço ele vai estar aqui com a gente. Eu trouxe grão de bico. Então, acertei no tempero, já provei. E vocês não vão se arrepender de almoçar hoje. Aí. Bom, o tema que eu trouxe para nós hoje, o fruto do Espírito, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. O fruto do Espírito em Gálatas, capítulo 5. É bem interessante a maneira como o Paulo aborda o tema e traz para nós a necessidade da nossa comunhão com Deus, né? O fruto do Espírito em Gálatas 5. Ok. O que acontece em Gálatas? Qual é o contexto geral dessa carta? O contexto geral ali é uma discussão entre salvação pela graça, salvação pelas obras. E ali Paulo não fica só nisso, ele vai falar também de outros assuntos, ele vai ampliar esse tema de discussão sobre o ponto de salvação. Afinal, é sobre as obras ou é sobre a graça? Havia um grupo de judaizantes e eles eram heréticos e a questão deles era colocar em xeque tanto os ensinamentos de Paulo, quanto o ministério de Paulo, quanto a mensagem de Paulo. Na carta do Evangelho, Paulo chama a mensagem dele de Evangelho. Evangelho são as boas novas. Então a gente tem os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 Evangelhos vão contando as boas novas de Cristo. As boas novas que Jesus apresentou, ele apresenta o plano da salvação, ele veio para salvar, para cuidar. E nos 4 evangelhos, nós temos ali, contados pelos 4 evangelistas, o chamamento individual de cada um dos discípulos. Com Paulo não foi assim. Paulo começa o ministério dele depois que Jesus morreu e ressuscitou. Então, esses judaizantes, eles vinham questionar o que Paulo estava dizendo. Agora, vamos pensar uma coisa. Paulo era judeu. Os 12 discípulos eram judeus. Tudo aconteceu ali entre os judeus. Jesus veio para os judeus. E a mensagem foi dada primeiro aos judeus. Tanto é que os milagres, quando aconteceu algum milagre dos pães, que aconteceu ali em Cafarnaum, que aconteceu para lá do lago, quando vinham pessoas, a mulher cananeia, são poucos os milagres que foram feitos por Jesus, poucos os atendimentos feitos por Jesus a pessoas que não eram ali da região da Judéia, que não eram os judeus. Mas a mensagem bíblica não era só para judeus. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele se identifica como o apóstolo dos gentios. Gentio vai ser todo mundo que não é judeu. Todos nós aqui hoje somos classificados como os gentios, porque nós não temos a nacionalidade judaica. Bom, e o que dizem esses cidadãos? A carta aos Gálatas, ela foi escrita entre as 2 primeiras viagens de Paulo. A primeira viagem de Paulo ali aconteceu entre os anos 45 e 47 depois de Cristo. Aí acontece um ponto de discussão. Nessa primeira viagem foram formadas algumas igrejas. E ali vem esses judaizantes com a pergunta: esses novos cristãos, esses novos conversos, eles precisam ou não cumprir todos os ritos que a gente cumpria, que os judeus cumprem? Afinal de contas, pensa que toda a mensagem bíblica ela começa com os judeus.
ali. Então, vem esses judaizantes e vão dizendo, então, todo mundo que vier novo tem que participar de tudo. E quando se refere à lei em Gálatas, a lei aqui tem uma discussão grande com pessoas que são pentecostais e de outras denominações, se essa lei que foi abolida é a lei dos 10 mandamentos, se essa lei que foi abolida não é dos 10 mandamentos, é lei cerimonial, não é lei cerimonial. Então, aqui no contexto de Gálatas, quando se fala de lei, é o contexto mosaico todinho ali. O que é que foi entregue para Moisés? Foram as leis, a lei moral dos 10 mandamentos, as leis cerimoniais, que incluíam todos os ritos do santuário, as leis de saúde, e ali a gente encontra as leis sobre alimentação, os animais puros e impuros, as leis de convívio, as leis civis. Então, tudo isso está incluso ali. A questão dos judaizantes é as pessoas novas. Elas têm que seguir todos os ritos que a gente segue. E foi elaborado, então, o Concílio de Jerusalém, ali por volta do ano 49 depois de Cristo. Um dos pontos principais foi discutir essa questão. O que foi decidido lá? Não tem. Não tem que, porque eles não têm as leis cerimoniais, elas não estavam válidas mais, porque Jesus já havia morrido e ressuscitado. O véu se rompeu de alto a baixo. Não havia necessidade mais de matar o cordeiro. Todas as leis cerimoniais estavam voltadas para isso. Mas o ponto central de Gálatas não é qual lei caiu, qual lei não caiu. O ponto é a salvação. Os nossos olhos vão estar voltados para onde? Para obras ou para o nosso mantenedor e o nosso salvador. Por isso é que essa carta ela é muito polêmica. Então, esses judaizantes, eles foram atrás das igrejas onde Paulo inaugurou, onde Paulo pregou, apresentou o evangelho, inaugurou as igrejas e eles iam lá desfazer todo o trabalho. Iam arrumar encrenca, iam arrumar dissensão, iam de um em um. E esse espírito de dissensão, de intriga, de colocar dúvidas, ainda hoje acontece. Né? Tem alguns movimentos, quando você vai ver um estilo assim, de movimento herético ou herege. Por que é herege? Porque ele vai contra princípios e valores bíblicos, mas ele não vai claramente, né? Ele vai visitando nas casas. Tem um grupo que eles se consideram adventistas, mas não acreditam em várias das doutrinas que nós professamos. Então, eles vêm à igreja e visitam as famílias nas casas, e eles vão minando a fé aos poucos, dando uma ênfase muito grande ao legalismo. Então, a carta de Paulo é um alerta contra o legalismo. Salvação pelas obras e legalismo. Legalismo, você vai colocar peso no que se faz, em regras, vai medir pessoas pelo que elas fazem. E Paulo está colocando os nossos olhos voltados para o Senhor. E ele vai, então, no começo da carta, apresentar suas credenciais ali. No capítulo 2, ele diz de onde ele é, que ele é judeu, que ele é fariseu. Então, ele tem um alto grau de conhecimento teórico, mas que ele também, como os outros discípulos, ele teve um encontro com Deus. Foi pessoal, ele estava montado no cavalo, ele viu aquela grande luz, ele foi derrubado do cavalo, a vida dele foi transformada, ele parou de perseguir os cristãos e começou a ser um deles. E aí, a partir de Paulo, as igrejas são fundadas fora de Jerusalém. Então, sim, ele tem credenciais. Sim, o evangelho que ele prega é confiável, porque é o mesmo
evangelho, é o mesmo evangelho, a mesma mensagem que os apóstolos, que os 12 apóstolos que foram escolhidos por Jesus a dedo e caminharam com Jesus, é a mesma mensagem, é o mesmo conteúdo. E a mensagem de Paulo tinha também o mesmo conteúdo daquela reunião que foi feita ali no concílio de Jerusalém. Quem estava fora da casinha do quadrado eram esses judaizantes. Mas no meio da bagunça, como é que você vai saber quem é que tem razão ou não tem razão? Aí a gente vai seguir o conselho bíblico de olhar a Bíblia completamente, 2 Timóteo, abre ali, por favor. Depois a gente volta para Gálatas, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 16, a gente sabe de cor, né? 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 3, 16. Segundo Timóteo 3, 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, se a gente quer se manter firme e fiel e saber qual é o lado correto, a gente precisa vir aqui para examinar a Escritura. E, segundo Coríntios 13, 5, examinar a nós mesmos constantemente. 2 Coríntios 13, verso 5. Segunda Coríntios, capítulo 13, e verso 5. 2 Coríntios 13, verso 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Então, são dois conselhos bíblicos para examinar. Examinar as Escrituras e examinar a nós mesmos. Bom, vamos então ali para Gálatas, capítulo 5, que é o tema da nossa conversa de hoje. Os capítulos 3 e 4 vão ser bem restritos a essa questão do legalismo, né? E ali, quando vai para o capítulo 5, Paulo começa a dizer sobre a liberdade em Cristo. Verso 1, capítulo 5 de Gálatas, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nesse contexto da carta, a escravidão é o legalismo. Liberdade é a nossa escolha em permitir que o Espírito Santo guie a nossa vida. Tanto é que o capítulo 5 e capítulo 6 vai falar do fruto do Espírito. O título do capítulo 5 é a liberdade em Cristo, a vida pelo Espírito, fazer o bem a todos. Então, nessa carta aos Gálatas, Paulo começa descrevendo as suas credenciais. Ele diz que sim, ele é completamente apto para ensinar o que ele está ensinando, porque sim, ele também foi chamado, como os outros discípulos foram. Ele fala da questão do legalismo, que o legalismo para esse momento que eles estão vivendo é completamente fora de questão. No momento que os judeus viviam também era fora de questão, mas nesse contexto mais ainda, e ele vai chamar para a liberdade que nós temos em sermos transformados por Cristo. Aqui parece um conceito um pouco confuso, afinal de contas, se você é livre, você faz o que quer. Quem é livre faz o que quer. É isso? Quem está preso não tem escolha. Alguns conceitos são importantes para a gente olhar.
Porque a liberdade ela não pode ser confundida com licenciosidade, não é isso. Então, nós somos livres em Cristo. Então, se eu sou livre em Cristo, o que interessa é que Ele já me salvou. Se Ele já me salvou, então qualquer coisa que eu disser está valendo, qualquer coisa que eu fizer está valendo, qualquer coisa que eu pensar está valendo, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso. Não é isso. Não é isso que nós encontramos de capa a capa na Bíblia. Não é isso que está escrito aqui em Gálatas. Daí o perigo da gente pegar um versinho solto e dar a interpretação do que a gente acha que é aquilo ali. O que você entendeu? O que você acha? Para eu achar alguma coisa, eu preciso ter lido antes, preciso ter lido depois. E aqui a gente conversou um pouco sobre o que vem antes desse capítulo, do capítulo 5, para a gente conseguir entender o que Paulo está querendo dizer com essa liberdade em Cristo. Então não é licenciosidade, não é uma licença, uma liberdade para estar pecando, porque afinal de contas ele está falando sobre graça. E graça envolve perdão, graça envolve recomeço, graça, misericórdia. Então, misericórdia, graça, perdão, recomeço, tudo isso faz parte da nova vida em Cristo, mas não é sinônimo de autorização para pecar, descaradamente. Mas Paulo ele vai explicar isso melhor, né? Quando nós seguimos ali no verso 2, ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declara a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Lembra que quando ele está falando aqui nessa questão de lei em Gálatas, é todo o contexto de leis. Então é contexto de legalismo, não é o contexto de são os 10 mandamentos, eu vou separar aqui o que eu vou cumprir, o que não vou cumprir, porque se você olha em Atos, Gálatas e em outros livros escritos por Paulo, ele se submeteu aos ritos. Esses judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Tito foi circuncidado, Paulo disse para ele ser circuncidado. Paulo ainda participava dos ritos. Então a questão aqui não é que participa de rito ou não participa de rito. A questão não é essa. A questão é o legalismo, a salvação e a justificação ligada às obras ou ligada à transformação que Deus faz na nossa vida por meio do Espírito Santo. Então, nós vamos mais à frente, no verso 13, capítulo 5, verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E a partir daqui, Paulo ele vai falar da maneira correta de se relacionar, dos relacionamentos interpessoais. Então, toda a discussão que teve até o início ali de Gálatas, até o capítulo 4, é só a maneira correta de se relacionar com Deus. Não é pelo legalismo, porque não são as obras que salvam, é Cristo que salva, é Deus quem salva. Quem transforma é o Espírito Santo, que vai trabalhando conosco para moldar Cristo na nossa vida. Daqui para frente, ele vai falar dos relacionamentos, porque aquela era uma igreja complicada. Eram pessoas briguentas, eram pessoas que... Ele usa até um verbo bem forte, aqui que a gente vai ler no verso 14, que eles se devoram uns aos outros. Ali. Vejam, verso 14. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então ele começa a inserir, ele está modelando, está levando os ouvintes a prestarem atenção em como é o relacionamento correto com Deus e o relacionamento correto uns com os outros.
Veja que é uns com os outros, devoram uns aos outros. Um devora e o outro devora. São palavras rudes, é fofoca, é intriga, é dissensão, é crítica, é julgamento. Todas essas coisas fazem parte de um comportamento que está ligado ao legalismo. Porque no legalismo é tudo muito restrito. Cada um acaba criando a sua própria regra do que pode, do que não pode, do que é correto, do que é menos correto. Do alimento, um é mais santo porque come esses alimentos e o outro é menos santo porque come os outros. Os outros, um come carne e o outro é vegetariano. Um é vegano e o outro é carnívoro. Então, um é mais santo, o outro é menos santo. E o ponto aí, onde é que está a visão para Deus? Onde é que está a questão da salvação? Onde está a transformação, a habitação do Espírito aí? Entendem? Aí Paulo chama a atenção para a vida no Espírito, a partir do verso 16 a 25. Verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E ele vai deixar bem claro o contraste entre carne e Espírito. Então, para ser, ele vai colocar ali o fruto do Espírito, e ele coloca como um item só, e as obras da carne, que são várias. As obras da carne são os versos 19 e 20, fruto do Espírito, 22 e 23. Mencionam alguns. Acontece que para ter um fruto do Espírito, são várias características para que a gente tenha o fruto do Espírito. Então, isso mostra que nós estamos seguindo a Deus. Agora, as obras da carne são várias. Basta que a gente voluntariamente seja guiado por uma delas, porque aqui a gente já está seguindo um maligno. E que coisa complicada. Então, de que maneira que um ser humano, eu e você, conscientemente, vamos poder dizer que a gente é puro? Porque dá uma olhada ali nas obras da carne, os versos 19 e 20. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Tá? E aí a gente coloca isso tudo no modelo, essas características a gente põe todas em pessoas que não frequentam a igreja, ou não frequentam igreja nenhuma, ou a gente pensa em alguém que tem um vício muito grande sobre isso aí. Agora me diga, qual desses é que te domina? Porque nós somos pecadores. E lembra que nós lemos um pouco antes que o segredo para que a gente se mantenha firme, a gente tem que examinar. Examinar, você tem que estar de olho, você tem que estar prestando atenção, precisa estar avaliando. Avaliando o quê? A Bíblia e o próprio coração, a sua mente, as suas escolhas, o seu temperamento. Tá? Pode ser que você não tenha problema com álcool ou embriaguez. Pode ser que esse não seja o seu problema. Mas pode ser que o seu problema seja a impureza. Talvez o vício em pornografia. Talvez pode ser a questão da inveja. Ou pode ser a questão da crítica. Ou pode ser a questão, todos aqui são alguns que estão mencionados aqui. Pode ser a questão da ira. Você não consegue controlar o seu temperamento. Ou é um ciúme, ou é ódio, ou você é encrenqueira e puxa isso para todo lado. Veja, um desses itens que a gente deixa à vontade e não controla, mostra que a gente está seguindo o inimigo. E aí? A gente consegue seguir a Deus dentro desse contexto? Me diga,
de sã consciência, a gente consegue seguir a Deus 100%? Consegue? Eu não ouvi. A gente consegue? Não, eu não consigo. Você consegue? Dentro desse contexto do que Paulo está dizendo na Bíblia, que a gente consegue? Não. Se nem você consegue e nem eu consigo, do que nos adianta o fanatismo? De que nos adianta o fanatismo? Vai nos levar para onde? Aí ele apresenta o fruto do Espírito, versos 22 e 23. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei em que não tem condenação. Né? Lembrando que nesse livro especificamente, condenação é o que é condenado é o legalismo. Então, o fruto do Espírito não tem condenação para o fruto do Espírito, porque a gente está liberado para estar ligado à videira, ligado com o Espírito Santo e ser transformado. E aí, como vai acontecer esse processo, que é o processo de santificação? Então, são etapas. A primeira etapa é a decisão. A gente já viu, e o Paulo ele deixa bem claro isso nessa carta, em outras cartas, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não queria, esse eu faço. Então, está dentro da gente o tempo todo. Então, se está dentro de mim, está dentro de você, qual é o sentido de eu julgar outra pessoa? Qual é o sentido de eu criticar outra pessoa? Qual é o sentido de eu tirar os olhos do meu crescimento e colocar os olhos em cima dos defeitos, das limitações que a outra pessoa tem? Não faz sentido. Porque a gente precisa continuar crescendo em graça, crescendo na misericórdia. E ali começa com uma decisão. O primeiro passo é a decisão. A decisão de que a gente quer se manter puro e manter firme. Aí você olha ali dos versos 19, 20 e 21 e vê qual desses aí que é o seu tendão de Aquiles. Qual desses é o mais difícil para ti? Não precisa falar. Mas olha aí. Se o seu problema, se o seu defeitão não está aí, porque aí a lista é curta, né? Se o seu defeitão não está aí, a decisão hoje é para que esse nosso defeitão seja colocado nas mãos de Deus. Claramente a gente fala, Senhor, eu preciso controlar. Preciso que tu controle, preciso que tu transforme. Aí dia a dia, hoje a gente faz a decisão, amanhã a gente renova a decisão. Cada vez que a gente tem que agir, vamos dizer, por exemplo, que a gente está lutando contra a ira. Nós somos muito irados, pessoas que têm a língua solta, que julgam demais, se criticam demais e se irritam à toa e que causam problema à toa porque não conseguem controlar a raiva. E ali a gente vai fazer esse trabalho junto com Deus. A gente decide. As situações vão acontecer. A gente vai reagindo, dando autorização para que Deus nos transforme. A gente vai avaliando nós mesmos, avaliando a Bíblia. A gente vai fazendo os ajustes necessários, emocionais também, para que a gente tenha mais clareza. Porque o crescimento ele acontece, ele precisa acontecer. A gente vai fazendo os ajustes na dieta, a gente viu ali um exemplo de como a dieta influenciou na questão de saúde, mas a dieta também influencia nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, e alguns desses maus hábitos que estão colocados ali dão mais força para aquilo que está ali. Então, a gente vai reforçando isso com Deus a cada dia, a decisão que foi tomada anteriormente. Só que a gente precisa estar consciente que no meio do caminho algumas coisas podem acontecer. Porque, como é uma decisão diária, renovação diária, pode ser que a gente caia. E a questão do sucesso
na Bíblia, ele é medido não quantas vezes você cai, mas quanto tempo você passa caído ali. E se você desiste, sucesso é, caiu, você levanta e recomeça. Aí faz todo sentido a graça, a misericórdia, o perdão, que é o que o Espírito Santo vai fazendo conosco, porque é um exercício. Você está mudando o hábito. Porque nós temos as duas naturezas. A natureza amorosa, que é essa do fruto do Espírito, e a natureza pecaminosa, que entra todas os nossos defeitões, os defeitões. E ali, um problema que pode acontecer é a gente tentar se comparar com outras pessoas, tentar olhar o caminho do outro, ou achar que a gente já está bem o suficiente, já mudei o que dá, e estagnar, sendo que a gente precisa continuar crescendo na graça, crescendo em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Como Paulo diz no verso 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, nem tendo inveja uns dos outros. Mais uma vez, ele coloca o convívio com as outras pessoas. Porque para que é que a gente tem que ter Deus, a imagem de Deus na nossa mente? Para que a gente vai ser parecido com Deus? Para ter um relacionamento pessoal com Deus e um relacionamento bom com as pessoas. Relacionamento com as pessoas saudável. O relacionamento saudável com as pessoas é uma troca. Por que é uma troca? Não deveria ser uma troca, né? Porque a gente não faz esperando receber. Mas o outro também faz sem esperar receber. Então, no relacionamento saudável, eu faço bem para você sem esperar que você faça nada para mim, mas você também faz o bem para mim sem esperar que eu faça nada para você. Aí é saudável. Porque os dois dão e os dois recebem. Agora, é doentio quando, num relacionamento amoroso, na família, num relacionamento espiritual, aquilo é de um lado só. É só um que se doa, é só um que se entrega, é só um que perdoa, é só um que ajuda, é só um que ama, é só um que vai a segunda milha. Uns aos outros. Então tem que estar todo mundo aqui, é colaboração. Para ser saudável, todos colaboram, todos contribuem, todos entregam e todos recebem. Vai ser numa quantidade maior, numa quantidade menor, mas ninguém está liberado disso. Todos participam. E é daí que vem a verdadeira felicidade, ela provém daí. Desse relacionamento saudável, a gente com Deus, saudável porque não é legalista. Saudável é porque tem essa decisão de que a gente vai estar trabalhando junto com Deus para cortar os nossos defeitos, para substituir para os defeitos, ampliar as qualidades e dessa maneira crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O tempo de decisão é hoje. Então, a coisa mais importante que eu vejo na caminhada cristã é esse conceito de que é único. A minha caminhada com Deus é única. Assim como a sua caminhada com Deus é única. Não olhe para os lados. As outras pessoas têm outros ritmos. As outras pessoas têm outros resultados. Está tudo bem para elas. O que está bom para ti, o que dá bom para mim é o nosso ritmo de caminhada com Deus. Quantas vezes você já caiu na sua caminhada? Você tem tido coragem de olhar para a sua caminhada, como nós lemos aqui, Paulo dizendo em 2 Coríntios que a gente precisa examinar nós mesmos? A gente cai e levanta, ou a gente cai e fica parado? A gente cai e joga a culpa no outro, esperando que outra pessoa resolva a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com os outros. Nós que precisamos tomar responsabilidade para modelar o nosso caráter junto com Deus. Esse é o comportamento adulto.
Mas, em alguns momentos, a gente vai ser infantil, mas também está tudo bem, porque Deus não deixa a gente ser infantil para sempre. Se a gente decide que quer ter uma vida de maturidade cristã, isso vai envolver paz, vai envolver felicidade, mas vai envolver fazer coisas de maneira diferente do que a gente já tem feito. Vai envolver ações diferentes, pensamentos diferentes, convívio diferente. E então, está disposta a tomar decisões hoje que vão fazer de você uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, a continuar no processo de maturidade cristã, você e Deus, não importa o acompanhamento do outro. A gente vive em grupo, mas todos nós somos únicos e inteiros. Para ser saudável precisa ser dois inteiros. Aqui nós somos 40, 50, 60 pessoas, 60 pessoas inteiras. A gente fica adoecido quando é metade de um, metade do outro, aí eu quero que você me complete, você quer que eu te complete. Mas o Senhor hoje nos chama, assim como Ele chamou Paulo, para que a gente exerça um ministério, mas não apenas um ministério de serviço. A gente serve, doa e a gente recebe. A gente ajuda e é ajudado. A gente olha para dentro do nosso caminho, a nossa caminhada e percebe hoje, eu estou estagnado na minha caminhada espiritual e emocional, ou eu estou avançando, eu caí, mas eu estou levantando, ou eu caí e estou esperando que alguém me busque, ou eu parei, já está bom onde eu estou, e eu não tenho mais meta nenhuma, e a minha meta agora é ficar olhando onde é que os outros estão errando. São perguntas muito individuais. Na nossa caminhada cristã, a gente passa por todas elas, num momento ou no outro. Todos passam. Eu passo, você passa. Mas nesse momento é hora de mudar. É hora de crescer. É hora de aceitar a graça de Cristo. Eu quero orar com você, para que as decisões que foram tomadas hoje, tanto as suas decisões quanto as minhas, que elas sejam renovadas hoje e sejam firmes, hoje e amanhã, para que cada dia que a gente olhe para nós e olhe para a Bíblia, a gente consiga ver: eu continuo firme, Senhor, apesar de ter caído, eu continuo firme. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar? Grandioso Deus e Pai, estamos diante da Tua presença, viemos até a Tua casa para Te adorar, para ouvir a Tua palavra. E nós queremos entregar a Ti, Senhor, aqueles piores defeitos que Tu já conheces. Alguns deles nós queremos esconder das pessoas, alguns defeitos nós queremos esconder de nós mesmos, porque eles nos ferem, a gente não consegue mudar, mas Tu podes todas as coisas e nós nos entregamos a Ti. Toma nosso vício em pornografia, toma nas Tuas mãos o nosso vício em jogos, toma nas Tuas mãos o nosso vício em drogas ou em álcool. Toma, Senhor, nas Tuas mãos o nosso pavio curto, nossa ira. Toma, Senhor, nas Tuas mãos as nossas emoções descontroladas. Toma também, Senhor, nas Tuas mãos a crítica dura, a discórdia, a briga, tudo aquilo, Senhor, que tem nos prejudicado e também tem prejudicado o nosso relacionamento com a nossa família, com os irmãos da igreja. Nos transforma, Senhor, nos dá o equilíbrio. Nós confiamos em Ti. E desenvolve em nós, Senhor, o fruto do Espírito. Concede para nós, direto do Seu trono, mais amor, paz, alegria, bondade, misericórdia. E nos abre os nossos olhos para que a gente veja que quando a gente cai, a Sua mão está estendida para nos erguer. Que a gente seja pronto para erguer uns aos outros,
e também para levantar e aceitar a sua mão. Essa é a caminhada da graça. Essa é a caminhada transformadora. Mantém, Senhor, os nossos olhos voltados para Ti. É o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.